Passamos a apresentar os 4 Evangelhos, Revelação da Revelação, Jean Baptiste Rustin. Narração, Paulo de Moraes. Retomemos a narrativa de William Crookes. Abre aspas. Durante a semana que precedeu a sua partida, Kate realizou sessões em minha casa quase todas as noites para me dar ensejo de a fotografar à luz artificial. 5 aparelhos fotográficos completos foram preparados para esse fim. Consistiam em 5 câmeras, sendo uma do tamanho da chapa inteira, uma do de meia chapa, uma do de 1/4 de chapa e 2 estereoscópicas binoculares, as quais todas tinham que visar Kate ao mesmo tempo, sempre que ela posasse para ser fotografada. 5 banhos reveladores e fixadores foram empregados e grande número de chapas preparadas com antecedência, de modo a não haver hesitação nem demora nas operações fotográficas, que eu próprio executava ajudado por um auxiliar. Minha biblioteca serviu de câmara escura. Tinha ela uma porta de 2 folhas que se abriam para o laboratório. Tirou-se dos gonzos uma dessas folhas e um reposteiro a substituiu, a fim de que Kate pudesse entrar e sair facilmente. Os amigos que assistiam aos trabalhos sentavam-se no laboratório defronte do reposteiro e os aparelhos fotográficos eram colocados um pouco atrás deles, prontos para fotografarem Kate quando saísse e a apanharem igualmente o interior do gabinete, de cada vez que o reposteiro se erguesse para aquele fim. Todas as noites havia 3 ou 4 exposições de chapas, o que dava pelo menos 15 provas por sessão. Algumas se perderam ao serem reveladas, outras ao regular-se a luz. Apesar de tudo, tenho 44 negativos, uns medíocres, outros nem bons nem maus e outros excelentes. Kate recomendou a todos os assistentes que permanecessem sentados e observassem essa condição, que só a mim não atingia, por isso que desde certo tempo ela me permitira fazer o que quisesse, tocá-la, entrar no gabinete e sair, sempre que me aprouvesse. Muitas vezes acompanhei-a ao gabinete e a vi, bem como a seu médium ao mesmo tempo. Mas geralmente só via o médium em sono letárgico, deitado no soalho. Kate, com suas vestes brancas, havia desaparecido. Nestes últimos 6 meses, Miss Cook visitava frequentemente minha casa, onde algumas vezes passava semanas inteiras. Não trazia consigo mais do que uma pequena mala de mão que não fechava a chave. Durante o dia estava constantemente junto de Sra. Crookes, de mim ou de qualquer dos membros da minha família e não dormia só. Nunca absolutamente teve ensejo de preparar coisa alguma, ainda que grosseira, com que pudesse desempenhar o papel de Kate King. Eu mesmo tudo dispus na minha biblioteca e no meu gabinete. Ordinariamente, depois de ter jantado e conversado conosco, Miss Cook ia para o gabinete e, a seu pedido, eu fechava a segunda porta à chave, guardando esta comigo enquanto durava a sessão. Abaixava-se então a luz e Miss Cook ficava às escuras. Entrando no gabinete, ela se deitava no soalho, com a cabeça sobre uma almofada e logo mergulhava em letargia. Nas sessões fotográficas,
Kate enrolava a cabeça do médium com um xale para evitar que a luz lhe desse no rosto. A miúde levantei um lado do reposteiro, estando Kate de pé junto dele. As 7 ou 8 pessoas reunidas no laboratório podiam ver a um tempo Miss Cook e Kate em todo o brilho da luz elétrica. Não podíamos, é certo, ver o rosto do médium por causa do xale, mas lhe víamos os pés e as mãos. Víamos mexer-se penosamente sob o jato de luz intensa e por momentos lhe ouvíamos os gemidos. Tem uma prova fotográfica de Kate e seu médium juntos, aquela, porém, colocada diante da cabeça de Miss Cook. À proporção que era mais ativa a minha parte nas sessões, crescia gradualmente a confiança que em mim depositava Kate, ao ponto de se negar a fazer sessão quando eu não havia tomado as disposições convenientes, dizendo querer ter-me perto de si ou do gabinete. Desde que tal confiança se estabeleceu e que ela se assegurou de que eu manteria as promessas que lhe fizesse, os fenômenos aumentaram muito de valor e obtive provas de que me fora impossível alcançar que eles se produzissem caso me aproximasse dela de modo diferente. Não raro me interrogava acerca das pessoas presentes às sessões e da maneira por que seriam colocadas. Isso pela razão de que nos últimos tempos se tornara muito nervosa em consequência de certos impensados conselhos que me davam de empregar a força como meio de imprimir às pesquisas feição mais científica. Uma das fotografias mais interessantes é a em que estou de pé ao lado de Kate, um de cujos pés descalços assenta em determinado ponto do soalho. Vesti depois Miss Cook como Kate. Pusemo-nos, ela e eu, exatamente na mesma posição e fomos fotografados pelas mesmas objetivas, colocadas absolutamente como na experiência anterior e iluminados pela mesma luz. Superpondo-se as duas fotografias, as minhas imagens coincidem perfeitamente quanto ao talhe e etc. Mas a de Kate se verifica ser mais alta cerca de meia cabeça do que a de Miss Cook, junto da qual a primeira parece uma mulher alentada. Em muitas provas, a largura do rosto de Kate e a grossura do seu corpo diferem essencialmente das do médium, e nas fotografias se notam muitos outros pontos de dissemelhança. Mas tão impotente é a fotografia para pintar a beleza perfeita do semblante de Kate, como são as palavras para pintar-lhe o encanto das maneiras. A fotografia pode, é exato, dar o desenho da sua esbelteza. Mas como poderia reproduzir-lhe a pureza brilhante da tez ou a expressão continuamente cambiante de seus traços móveis, ora velados de tristeza, como quando relatava algum amargo acontecimento de sua vida passada, ora sorridentes, impregnados da inocência de uma menina, como quando reunia em torno de si meus filhos e os divertia contando-lhes episódios de suas aventuras na Índia. Como? Ultimamente, vi Kate tão bem, quando iluminada pela luz elétrica, que posso juntar alguns traços às diferenças que em parágrafo anterior determinei entre ela e o seu médium. Tenho a mais absoluta certeza de que Miss Cook e Kate são duas individualidades distintas, pelo menos com relação aos corpos.
No rosto de Miss Cook se notam em grande número pequenas marcas que não existem nos de Kate. Os cabelos de Miss Cook são de um castanho tão escuro que parecem pretos. Tenho sob os olhos uma madeixa dos de Kate, que me fora permitido cortar da sua cabeleira luxuriante, depois de por ela correr os dedos até à raiz e de me haver certificado de estarem os seus fios solidamente enraizados. É de um lindo castanho dourado. Uma noite, contei as pulsações de Kate. Eram muito regulares e em número de 75, ao passo que em Miss Cook, poucos instantes mais tarde, atingiam a 90, número que lhe era habitual. Aplicando o ouvido ao peito de Kate, pude ouvir-lhe bater o coração, sendo as suas pancadas mais regulares do que as do coração de Miss Cook, em quem, logo após a sessão, repeti a experiência. Examinados pela mesma forma, os pulmões de Kate se revelaram mais perfeitos do que os de seu médium, pois na ocasião em que a auscultei, Miss Cook se estava tratando de um forte resfriado. Fecha aspas. Acompanhe no próximo programa mais um trecho de Os 4 Evangelhos, Revelação da Revelação, Jean Baptiste Rustin.